Família, tudo bem? Estamos mais um dia aqui nessa mesa, como você já deve conhecer, uma mesa onde nós compartilhamos sobre testemunhos, né? Compartilhamos sobre coisas que realmente edificam a nossa fé. E hoje nós estamos aqui então com o Simon, né? Que vai compartilhar um pouco do testemunho, né? Daquilo que ele viveu, das experiências que ele já teve com a vida de igreja. Embora, né, nós sempre compartilhamos, a gente sabe agora que essa nossa cultura a gente acaba vivendo muitas experiências em pouco tempo. Então, certamente já teve diversas experiências vividas aí ao longo desses poucos anos, mas já tem grandes coisas para compartilhar com a gente, um grande testemunho para ser compartilhado, né, tanto pessoal quanto familiar. E com certeza, né, a gente vai sair mais edificado e com a nossa fé mais ativada logo após essa conversa aí. Então, Simon, pode se apresentar aí para a galera, né, compartilhar um pouco sobre a tua história, sobre a tua experiência aí. Então, eu sou o Simon. Minha caminhada com o Senhor já iniciou em torno de 2 anos, quase 3, e eu percebo assim o quanto Ele tem feito, né, na minha vida e quanto Ele tem acrescentado na minha vida a partir desse tempo, né, que eu tenho levado junto a Ele. Sabe, eu percebo que antes, né, da vida de igreja, sem dúvida, a minha vida ela era muito baseada em coisas circunstanciais, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muitas pessoas na volta, assim. Eu sempre tive muitos amigos, tive muitos relacionamentos, mas aquilo ali não me preenchia. Não era pessoas, e daí eu acabava buscando em outras coisas, em outras maneiras, sabe, de preencher um vazio que tinha dentro de mim, e não funcionava, não funcionava, sempre faltava algo. E de fato, né, era nítido ver o quanto aquilo era banal, sabe? Eu não percebia na época, mas eu saía durante o dia, saía com pessoas no final de semana, à noite, mas depois, quando eu chegava em casa, era sempre aquele mesmo sentimento de falta, aquele mesmo Muito sentimento vazio. de eu tô sozinho, e no final eu lembro, né, que na época eu troquei de quarto, morava na minha casa antiga, aí eu tinha um quarto pequeno, eu passei para um quarto maior, e aquele quarto maior ele tinha uma chave, né? A porta trancava, o meu quarto antigo não trancava. E quando eu entrava naquele quarto, eu trancava a porta porque eu queria ficar sozinho. Eu queria estar lá sozinho, daí eu buscava preencher o meu vazio assistindo coisas na TV ou talvez buscando no telefone, e certamente nada edificava, né? Nada trazia realmente algo que eu podia aproveitar para mim, trazer um proveito daquilo. Foi como se fosse não um rio, mas algo assim que isso foi acumulando, foi juntando, e tudo aquilo que eu sentia acabou se tornando quase numa depressão, sabe? Como a gente se vê assim, tipo, na beira de um abismo, sabe? E daí a gente fica pensando, não sei se eu paro por aqui, se eu decido continuar vivendo. E eu tinha muita ansiedade, então tudo que eu queria fazer, eu queria para ontem, e eu não tinha esse costume, né, de esperar, igual a gente fala hoje, né, de tudo tem o tempo, né, no Senhor, mas a gente falava isso, eu falava isso, na verdade, na época, né, mas eu não aplicava isso sobre minha vida, era algo que era da boca para fora. E, sem dúvida, isso foi uma das coisas que o Senhor mais trabalhou em mim nesse tempo. Hoje eu percebo, né, que de tanto que eu busquei depender de coisas, né, o Senhor me mostrou que somente Ele, né, somente nele eu podia depender, e a partir dessa dependência dele, tudo aquilo que eu necessitava ali para ser preenchido, tudo aquilo que eu necessitava para ter uma vida sem faltas, uma vida alegre, né, uma vida sem ansiedade, uma vida no descanso realmente. Eu podia buscar no Senhor, que o Senhor ele tinha aquilo para me oferecer, ele tem, né, isso. E a vida de igreja, a vida de igreja foi o que mais me trouxe essa certeza do amor do Senhor, né? Porque se eu for analisar para a vida que eu tinha antes, com os relacionamentos que eu tinha antes, era algo que realmente, sabe, é algo passageiro, e pessoas. Mais aparente do que realmente, Isso, pessoas né, umas vinham, raízes pessoas profundas. voltavam, Aham. e nada permanecia, e sem dúvida eram pessoas que também não tinham algo que eu podia reter ali para mim numa questão de conhecimento e tal, então era uma questão muito muito passageira. E com o relacionamento de igreja, né, através dos irmãos, isso foi algo que o Senhor marcou muito no meu coração, porque enfim,
são pessoas que o Senhor coloca na sua vida, são pessoas que o Senhor manda, enfim, para falar contigo, para trazer palavras de conhecimento, enfim. Então, a vida de igreja, ela nos traz um retorno muito grandioso, porque a presença do Senhor, né, ela é muito manifesta através da vida dos irmãos. E isso é algo que me preencheu muito nesse tempo, essa questão de realmente depender do Senhor e trazer esse relacionamento de igreja como base, assim, para a minha vida, porque a gente fala, né, que só a vida no corpo e não são mais dias e noites, mas são oportunidades que o Senhor nos dá para levar o Evangelho, são oportunidades que o Senhor nos dá para trazer a cultura dos céus aqui para a terra, né? E cada dia mais que o Senhor tem me levado a viver essa realidade, eu percebo o quanto é importante nós vivermos, sim, como igreja, nós vivermos dependentes unicamente do Senhor, da vontade dEle, e isso tem marcado meu coração profundamente, sabe? Porque é nítido ver o quanto Ele faz na pessoa, né? Através da igreja, através do relacionamento com os irmãos, sabe? E certamente é muito edificante. É aquilo que nós conseguimos reter, né? A revelação que o Senhor nos traz, a sabedoria ali, o direcionamento que o Senhor nos traz através da vida de igreja é muito importante. E é aquilo que a gente tem compartilhado, né? É isso que o Senhor tem nos dado clareza, né? Realmente, essa série então que nós estamos compartilhando, a igreja é o corpo humano de Cristo, né? Então, às vezes, né? Hoje no nosso meio nem tanto, mas por muito tempo teve uma visão errada do que realmente é ser igreja, né? Então agora, contigo realmente compartilhando, a gente sabe, e eu, né, no tempo de escola via muito pessoal compartilhando, que todo mundo buscava algo para uma segurança, né? Então, ou eu vou buscar um trabalho que vai me dar um retorno financeiro bom, e a todo momento buscando uma segurança, a todo momento buscando algo confortável, algo que pelo menos me dê uma sensação de estabilidade. E a gente vê que realmente as pessoas passam uma vida de sobrevivência atrás disso, que o corpo de Cristo ele já nos proporciona, né? Então, uma vida madura de um cristão é uma vida dependente do Senhor, né? Então, quanto mais maduro eu me torno, mais dependente eu me torno do Senhor, né? E é incrível ver essa transformação, como tu mesmo compartilhou, desta clareza, né? Olha, eu vivia uma vida dessa maneira, né? Então eu tentava me adaptar conforme o meu grupinho, e daí eu via que aquilo ali não tinha sentido, era algo vazio, mas quando eu entrei no corpo da igreja eu vi que na verdade eu dependia do Senhor, né? E o Senhor me proporcionou uma família. E eu queria também que tu compartilhasse sobre isso, né? Até para o pessoal entender qual foi a diferença de visão que tu tinha. Cara, para mim igreja era isso aqui, e quando eu passei a andar junto, eu vi que era totalmente diferente, né? Essa mudança, eu me lembro que tu veio, a gente até fez aqueles empreendedores em movimento, né? E tu, digamos que foi pescado a partir dali. Uhum. E eu gostaria que tu discorresse, até para o pessoal também ficar sabendo, de como foi essa transformação, né? De visão. Então, sabemos agora que realmente foi encontrado aquela segurança que procurava, foi encontrado aquele grupo que por tantas vezes tentava se adaptar, e realmente a gente foi feito para ser vivido em igreja, né? Nós fomos chamados para ser vivido em igreja, e agora essa mudança de visão, né? Olha, minha visão era uma e agora é outra, e tudo mudou, né? Compartilhe um pouco sobre isso para nós. A minha família, ela sempre foi muito ligada ao catolicismo, né? Então, você sabe, a missa é algo que você senta, você assiste, É a folhinha. você lê o folheto e vai embora. E eu lembro, né, tanto eu quanto ali o restante da minha família, nós não tínhamos esse costume, né, de ir à igreja, mas era algo que a gente considerava ali o nosso relacionamento com Deus. A gente se limitava a isso. Era o católico não praticante. Isso mesmo. A gente aparecia lá na igreja, enfim, acho que um domingo por mês, e aquele lá era o nosso relacionamento. A partir dali a gente falava, nossa, eu sou católico e eu sigo isso, eu gosto disso, porque a gente ia lá, e eu era relativamente jovem, eu tinha ali meus 10 anos, só que eu não prestava atenção, eu não assistia aquilo. Eu lembro que até muitas vezes o meu pai, a gente estava lá e às vezes ele tinha que sair, enfim, durante, e era algo que a gente até tentava preencher, né? Que nem eu falei da questão de ser preenchido, né, por algo, mas na verdade era muito mais psicológico do que algo espiritual realmente, né? E a vida de igreja, olhando hoje,
é algo que para a sociedade é totalmente, como é que eu posso falar, estereotipado. Tu vê hoje assim a igreja, as pessoas já pensam que é a questão do terno, a questão da gravata, a questão do cabelo comprido, a questão da saia Cabelo e lambido, Bíblia debaixo do braço, uma bicicleta arrebentada. e, e é realmente isso. As pessoas pensam que a igreja hoje ela se limita a isso, né? A igreja evangélica de uma forma específica. Mas quando nós tomamos essa vida com Deus, na verdade o cristianismo, né, como uma realidade de vida e não como algo imposto, né, não como uma religião, a gente descobre realmente o real sentido, né, que Jesus vivia, a realidade que Jesus tinha com os discípulos naquela época. Então, analisando hoje, né, isso foi uma das coisas que a minha família foi mais confrontada, porque eu lembro que por a gente ter um histórico muito católico, então conforme meus familiares eles foram cedendo, né, a Jesus e começando a frequentar mais esse ambiente cristão, foi um baque assim, porque a gente pensou, nossa, como assim? Fazia catequese e Aham. tinha toda essa questão, entendeu? Toda essa questão católica envolvida, daí a gente ficava se perguntando realmente o que tinha lá, né, que fazia com que as pessoas deixassem anos de igreja para trás para viver uma nova realidade, né? E foi a partir daí que a gente decidiu experimentar. Eu lembro que primeiro lá em casa foi o meu pai, né? O meu pai ele veio no batismo de um amigo dele e ele foi marcado nesse batismo. A partir dali ele começou a ir sozinho, ele ia nos domingos, eu não lembro se ele ia na célula também, mas acho que mais nos domingos. E a partir disso o Senhor começou a fazer na vida dele. O Senhor começou a marcar ele de uma maneira profunda. E eu lembro que tinha situações que eu e a minha mãe a gente chegava lá no mercado, né? E lá tem um escritório, né? Da parte financeira. E meu pai estava lá quebrantado, estava chorando lá. E a gente não entendia nada. A gente até deixava ele lá e voltava para não atrapalhar ali o momento dele. Mas através do meu pai, né? A minha mãe também foi marcada. Então a gente vê ali que meu pai ele se posicionou ali dentro da minha casa, Nada, né, uma pra porta. família. Ele foi uma porta do Senhor assim nas nossas vidas. E através ali do posicionamento do meu pai e minha mãe, ela acabou sendo marcada. Eu lembro que ela falou para mim: "Ah, eu vou ir com teu pai hoje porque eu não quero deixar ele sozinho". E através disso bastou também uma celebração para ela ser marcada também. E eu fui o mais resistente, justamente por ter essa questão mais enraizada na cabeça, né? Essa questão cultural mesmo, né? Da sociedade, assim, de estereotipar a igreja e tudo mais. Então, eu tinha vergonha também do que as pessoas iam pensar. Aí porque é aquela coisa, né? A gente vê os jovens hoje, a sociedade hoje, principalmente, né? Os adolescentes, eles julgam muito a igreja por aquilo que a igreja impõe, né? Não que seja algo voltado à lei, mas a igreja tem princípios de fato, né? E esses princípios, eles são muito confrontados quando a gente analisa hoje a sociedade, né? Com a maneira que eles querem viver. Essa maneira libertina, sabe? E foi a partir daí que eu decidi, não, se meu pai e minha mãe eles foram marcados, Ver o que é isso aí, vou ver o que certo, tem lá. exatamente, certamente tem algo preparado para mim também. E eu fui numa célula, eu lembro que eu comecei na célula, não na celebração. E na célula, na verdade, eu fui marcado a primeira vez porque foi só comunhão. Então eu cheguei lá e eu vi, né, realmente a galera compartilhando, a galera rindo, a galera brincando e eu fui marcado. Para mim era só mais uma janta na casa. Era na casa da minha prima, né, a Camille. Então para mim era mais uma janta na casa da minha prima e a partir dali talvez eu fosse mais vezes. E sempre aquela talvez, sabe? Talvez eu fosse mais vezes, talvez eu fosse gostar, talvez eu ia acabar frequentando. E daí eu gostei realmente daquilo que aconteceu naquela noite. E eu não, então eu vou outra vez. Daí eu não fui na celebração, deixei só pro meu pai e pra minha mãe na celebração, porque daí já era muito crente para mim. É fanatismo, daí é demais, Já né? era demais para mim. Aí eu decidi ir só na célula na outra semana. Aí na outra célula que eu fui, teve palavra. Aí ali eu realmente fui marcado. É, aquela velha história, né? Parecia que estava falando comigo. Cada palavra, cada questão ali que foi ministrada, né? Por ti, foi realmente algo que o Senhor ele usou muito a tua vida ali naquele momento para marcar o meu coração com aquilo que estava sendo falado. E eu lembro até hoje que eu cheguei em casa e eu fui pro meu quarto, obviamente, né? Mas daí eu não tranquei a porta. Eu deixei até Glória a a Deus. porta aberta, eu fiquei lá no meu quarto refletindo, né, sobre aquilo que tinha sido falado. E meu pai e minha mãe eles chegaram para mim, perguntaram como é que tinha sido. E eu falei, foi incrível, eu fui marcado. E a partir daquele momento ali,
a minha mentalidade ela começou a ser transformada. A visão que eu tinha de igreja, né, a partir daquilo que eu vivi, começou a ser transformada. A gente vê hoje pessoas que elas se limitam a pensar algo porque elas não se permitem viver aquilo. Então, tem muitas pessoas, eu tenho certeza que diversas pessoas elas têm esse desejo, né, por ir na igreja, ou enfim, ou por até mesmo ser cristão, né? E elas não se permitem viver isso, elas não decidem, né, dar um passo de fé em relação a isso, se realmente por aquilo que é dito na sociedade, né? E eu lembro que no começo também eu fui muito esquivado, né? Eu ia, mas ninguém sabia, é que nem o teu 007, aham. testemunho. Aham. Eu era bem 007 também. Eu não gostava de postar nada nas minhas redes sociais. Uhum. Opa. Não gostava de botar nas minhas redes sociais nada relacionado, porque eu realmente tinha vergonha daquilo que as pessoas podiam pensar, né? Mas é irresistível, né? A partir do momento que o Senhor começou a me marcar e o Senhor começou a falar cada vez mais comigo, trazer essa revelação, né? Esse discernimento mesmo daquilo que estava sendo pregado, foi gerado uma sede, foi gerado algo no meu coração que eu tinha que compartilhar com as pessoas, sabe? Então, a partir dali foi um start, né? Numa nova vida, foi um start numa nova realidade. Eu lembro que em seguida veio empreendedores ali, como tu falou. Foi uma porta mesmo. Eu realmente sou muito interessado, né, por essas questões empresariais, até por conta do meu trabalho. E eu fui ali, eu gostei, tava o meu pai, o meu tio. E eu percebo que hoje realmente foi uma porta de Deus, tanto que eu decidi pelo batismo no final da última aula do Empreendedores, porque o pastor Mateus, abençoado, ele olhou assim, não, agora nós temos o batismo no próximo final de semana e nós temos aqui o Simon, ó. Começou a andar junto com a gente, foi no encontro e agora vai batizar. Aí eu, Já que ele tá falando, então vamos eu vou, batizar então. E a partir dali eu decidi, né? Eu decidi, então eu vou entregar tudo que eu tenho para viver isso. Os meus dias vão ser para isso. E a partir do batismo ali realmente foi um virar de chave, né? Eu vejo que naquela noite ali o Senhor me marcou de uma maneira ainda mais profunda, né? Antes do batismo eu passei pelo encontro e eu me limitei, né? À experiência do encontro, eu pensei que ia ser só aquilo e depois veio o batismo e, enfim, muitas outras oportunidades que o Senhor já me deu nesses 2 anos e cada vez mais eu tenho sido marcado e cada vez mais eu tenho percebido que isso é o que o Senhor quer, né? Nos levar a viver cada vez mais essa profundidade, esse tempo de experiências com Ele. E a partir disso a minha mentalidade ela foi mudando. Então, a igreja hoje é família, né? É ser família, é tomar a palavra realmente como uma realidade de vida para si e muito além, né? Muito além de um prédio, muito além daquilo que outras religiões elas nos apresentam, né? Dessa questão de estar num lugar para ser aquilo. A vida com Deus ela nos apresenta, né? Que nós somos a igreja. Então, independente de onde nós formos, nós vamos carregar isso com a gente, né? Independente de onde nós estivermos reunidos, não especificamente no prédio, não especificamente em um ambiente, né? Lá vai ser expresso a vida de Deus, lá vai fluir a vida de Deus, né? E não porque há algo em nós, né? Uma capacidade, mas porque o Senhor mesmo falou que nós somos a igreja. O Senhor, ele declarou, né? Que aonde nós estivermos, 2 ou mais, né? Lá Ele estaria. E essa é a concepção hoje que eu levo, né? Que eu carrego, que eu apresento também às pessoas, porque há uma dúvida, né, muito grande, principalmente assim comigo, eu vejo amigos meus que hoje perguntam, né, mas por que tu tá indo na igreja? Tu era assim, como é que tu tá assim agora? Jesus, é a palavra ali, né? E a partir do momento que eu explico ali, né, que eu realmente não com palavras assim muito específicas, mas aquilo que o meu coração, né, tá transbordando e a partir daquele momento a pessoa também é marcada, né? E porque é uma realidade, não é algo passageiro, mas é algo permanente, né? Com certeza. E é incrível como a gente tem compartilhado essa semana essas questões culturais, né? Então, a partir do momento que eu me permito viver aquilo que Cristo tem para mim, então decidi pelo batismo. Então, a gente sabe que agora é uma questão de natureza que é trocada e é exatamente isso que nós somos chamados para viver, né? Nós somos chamados para expressar a cultura do reino dos céus aqui na Terra, né? Então, depois que nós entendemos isso, realmente, então, como tu mesmo falou, né, a minha vida vai ser para isso, né? Esse aqui é o propósito de Deus, então vou gastar os meus dias para isso. Quando nós entendemos isso, né, como cristãos,
realmente cheios de Deus, isso muda, né? A nossa visão muda completamente e a gente não pode limitar a pregação do evangelho simplesmente a um microfone, eu falando para multidões, mas realmente a pregação do evangelho é a nossa própria vida também. Então, como que eu vou agora cumprir o propósito de Deus? Né? A gente tem um propósito de Deus individual, mas também temos um propósito de Deus em coletivo, que é trazer o reino dos céus para a terra. Então, como que nós vamos fazer isso? É eu como filho entender meu papel de filho, é eu como pai entender meu papel de pai, é eu como esposa entender o papel de esposa. Então, é dessa maneira, né, que nós vamos expressando essa nossa cultura, esse nosso DNA. E igreja é exatamente isso que tu compartilhou. Cara, igreja, nós somos família, né? Nós somos corpo. Então, eu vejo que hoje eu já não estou mais sozinho, né? Então, a cada conquista, né, que os irmãos fazem, né, já coloca no grupo, ó, irmãos, é isso aqui e tal, e a gente já se alegra junto. E quando também tem dificuldade, a gente já se ajuda junto. Então, realmente, isso é o ser igreja. Então, somos o corpo humano de Cristo. Temos um só falar, temos uma só finalidade, que é trazer o reino dos céus para a terra. Então, com certeza, isso é edificante para nós. Então a gente vê que igreja é muito mais do que eu ir, é eu ser. É muito mais do que eu estar reunido no domingo, na quarta-feira, não. Nós somos igreja. Igreja também é isso, igreja também é compartilhar da mesa, igreja é compartilhar da vida. Então isso é ser igreja. Então essa visão nossa é totalmente mudada. Então, com certeza nós vemos um testemunho de uma casa que viveu isso, né? Então, o pai foi atraído, a mãe foi atraída, o filho foi atraído, e daí a empresa também, os funcionários estão sendo atraídos e está todo mundo andando nessa mesma linha, e a gente vê o quão grandioso isso será lá na frente. Então, isso, né, eu não sei para ti, mas para mim é incrível, né? Então a gente vê uma transformação igual nós que nos conhecemos desde a escola, estudamos juntos, ver esse crescimento, ver esse avanço é gratificante demais, né? Então, para nós nos encaminharmos para o final, né, dar umas considerações finais de tudo isso, né, dessas experiências que foi vivida, dessas junções de a minha casa foi ganha, realmente eu entendi meu propósito de cristão, e agora aquele que era o 007, né, passou a se posicionar como um cristão, né, como foi essa decisão, não, a partir de agora é isso aqui, eu vou gastar os meus dias para isso, né? Então, para nós fazermos essas considerações finais, uma palavra aí para os irmãos também, que encoraje, que gere fé, né? Para que realmente nós sigamos. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Então, libera uma palavra de encorajamento aí para nós. Analisando, né, analisando tudo isso que eu já vivi, eu percebo quão é importante essa questão do posicionamento. A minha família ela começou a ser salva. Hoje eu tenho, né, meus padrinhos, meus avós, enfim, muitas pessoas da minha família que hoje elas são cristãs, mas porque alguém decidiu se posicionar lá no começo. E através da vida daquela pessoa, nós começamos a ser salvos. E isso não vai se limitar somente à minha família, mas também vai continuar se estendendo a meus outros familiares. E nós cremos, né, que aqui na minha casa nós seremos todos uma família cristã, sabe? E o posicionamento hoje é exatamente sobre isso. Não é sobre ceder, né, às circunstâncias, mas é sobre se posicionar ali, se apresentar como alguém que carrega algo e que tem certeza de que aquilo pode transformar pessoas, que aquilo pode transformar famílias, transformar vidas, né? E a partir disso, né, o reino dos céus, a palavra de Deus, ela vai ser cada vez mais pregada, cada vez mais expressa, né, através da vida da igreja. E eu tenho vivido nesse tempo é de fato muito profundo. O Senhor ele tem marcado meu coração com essa revelação, né, de que ser igreja, né, é um passo fundamental, né, para a vida cristã, porque não há vida longe do corpo. A partir do momento que a gente se afasta, até mesmo quando a gente percebe ali, né, eu diversas vezes não consegui vir em um culto, ou talvez não consegui vir em uma célula, enfim, a partir daquele momento ali eu já vi, meu Deus, eu não consigo ficar sem isso realmente, né? Tô Então, viciado já. tô viciado já. Tô virando Jesus. fanático. E a vida de igreja é exatamente isso, né? Quando a gente decide entregar aquilo que nós temos, e quando nós percebemos que, na verdade, aquilo que nós temos foi o Senhor que nos deu, é a partir desse momento que nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos, na verdade, é para expressar o nome de Jesus, é para exaltar o nome de Jesus, e que
através disso, né, através, né, daquilo que nós estamos vivendo, através da realidade de vida realmente, né, muitas outras vidas serão impactadas. Não é por aquilo que a gente pode fazer, não é por aquilo que a gente é capacitado, enfim, de uma maneira natural, mas é sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né, aquilo que o Senhor ele nos chamou para cumprir com o propósito, né, e certamente eu como jovem, enfim, muitos outros jovens, eu creio que o Senhor separou esse tempo, né, para que essa geração ela seja marcada, para que muitos jovens hoje eles conheçam essa verdade através da vida dos jovens da igreja. Eu creio que é isso que o Senhor tem preparado, é isso que o Senhor tem separado para esse tempo, né, para nós vivermos como igreja, como jovens, né, como família de Deus. E certamente o Senhor ele tem muito ainda já predestinado, né, para mim, para minha casa, para a igreja de uma forma geral, e certamente é essa realidade que o Senhor quer nos levar a viver nesse tempo, né, uma realidade de milagres, uma realidade onde nós formos, a palavra ela será pregada e vidas serão impactadas, né, e tudo isso, né, tudo isso se reverte em cada vez mais filhos para o Senhor, né, a família de Deus cada vez maior, e de fato, né, a partir do momento que nós decidimos, que nós nos posicionamos, né, mediante ali as circunstâncias, mediante a coisas que as pessoas nos impõem, realmente é a partir dali que o Senhor, né, ele vê um coração e ele percebe, uau, é para isso que eu te chamei, é para isso que eu te trouxe aqui, né, e é incrível ver o quanto o Senhor ele honra o nosso posicionamento, o quanto o Senhor ele acrescenta, né, a partir disso. E então queria falar para os irmãos que é incrível, né, a partir do momento quanto que a gente se posiciona, a partir do momento que a gente entende, né, que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos, na verdade é para expressar o Senhor e para exaltar o nome dele, né, nada daquilo que já foi vivido ou nada daquilo que já foi feito tem validade, né? Porque todas as coisas são dele, todas as coisas vieram dele, todas as coisas elas vão retornar para ele. E é isso que ele liberou para nós, né? Uma vida de abundância e uma vida de prosperidade, independente daquilo que a gente for fazer, né? Nós já somos capacitados porque o Senhor ele nos capacitou e é isso que ele quer nos levar a viver esse tempo, é essa realidade, né? Essa certeza no nosso coração de que nós temos realmente um Pai que nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos nele. Glória a Deus. Então, somos filho e também geramos outros filhos, somos igreja e também geramos igreja, somos discípulos e também geramos outros discípulos, e esse é o nosso chamado, né? Somos e fazemos. Então, somos gratos pela tua vida, Simon, creio que os irmãos, né, vão sair daqui mais edificados, né, com esse testemunho e vendo a promessa se cumprindo, né? Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Então, nós cremos dessa maneira, né? Somos gratos em ser igreja contigo. Cremos e sabemos, né, que ainda tem muito para ser vivido, muito para ser experimentado, muitas experiências que vão ser experimentadas e que o Senhor vai levar a serem experimentadas, mas aquilo que já foi provado até agora, né, com certeza já serve de um testemunho, com certeza já serve de inspiração para nós. Então, somos gratos. Gratos em ser família, gratos em ser corpo, gratos em compartilhar dessa mesa. Então, sabemos que a mesa é lugar de destravar destinos e alimentar propósitos, né? Então, cremos que tem um propósito sendo alimentado aqui, uma finalidade, um destino muito claro, trazermos o céu para a terra. Então, isso é ser igreja, né? Somos igreja, corpo humano de Cristo, vivemos agora essa cultura do reino e expressamos e vamos trazer o céu para a terra juntos. Amém?